Tracy McGrady? É ele. Nossa senhora. Desde Tracy McGrady, que foi embora, se não me engano, em 2003 ou 2004, o Orlando não tem um cara que faz 25 pontos. E essa é, de fato, a grande deficiência do elenco nos últimos, desde essa época. Até quando o time foi pra final da NBA e não tinha um jogador assim. Não, que era um time, adoro esse time. E é isso, o cara do time era o Dwight Howard, que não era nenhum primor ofensivo, né? Ele era um cara que se impunha ofensivamente pela força e pela explosão. E o Dwight Howard daquela época, quem viu o Dwight Howard nesses últimos anos, não dá pra comparar. Era outro jogador. Não, era outra coisa. O Dwight Howard do Orlando era absurdo. Ele foi 5 vezes seguidas o melhor pivô da NBA, ao NBA e tal. Jogador de defesa do ano, várias vezes seguidas 3 também. vezes seguidas. Então é tipo, ele era absurdo. Mas no ataque não é solta a bola nele e vambora. E por isso, um dos meus jogadores mais queridos aqui, eu até fico satisfeito de ter a oportunidade de trazer, é o Turkoglu. Aquele time do Orlando, ele era muito moderno. Ele foi o primeiro time de tipo, que o ala de força era um cara baixo mesmo, que era o Rashard Lewis, que espaçava a quadra em torno do pivô, que era o Dwight, que ele era, querendo ou não mesmo pela força, ele era dominante. E era isso, e era todo mundo chutador. Era algo que o Stan Van Gundy, né, que depois ele vacilou na final, mas pegando o trabalho global... Deu tudo certo na final, aconteceu o que tinha que acontecer. Cara, eu fiquei muito chateado. E você rever os jogos, tipo, o Firu, pra ele, o Firu, na mente dele de torcedor do Lakers, onde a gente ganha tudo, foi um passeio. Tipo, não, 4-1, ganhamos fácil. E, cara, não foi fácil. Não foi. Aquela cesta do Courtney Lee que não entrou. Que foi uma prorrogação, a ponte ainda não aérea. sei como não entrou aquela cesta. E foi isso, jogo 2 ficou uma bandeja, e o jogo 4 foi aquela loucura, aquela cesta do Derek Fisher no final. O Jamir Nelson em quadra. Na verdade, o que rolou? O Dwight Howard com 2 lances livres para botar 2 posses de bola, não faz, né? E aí, no ataque seguinte, eles estão no fundo da quadra, né? Então o Orlando tá 3 pontos na frente, fundo da quadra, o Derek Fisher tem 10 segundos, ele cruza a quadra inteira, para na linha de 3, porque o Jamir Nelson tá inexplicavelmente marcando ele 2 passos para dentro, e acerta a bola de 3 que manda pra prorrogação. Não é nem não fazer falta. É uma estratégia. É uma estratégia, alguns técnicos não gostam, é arriscado, porque você pode fazer a falta durante o ato do arremesso. Agora, dar o passo para trás para dar o espaço pro arremesso, aí já é outra história. E o maior erro não é do Jamir Nelson, é de quem coloca o Jamir Nelson em quadra. Porque o Orlando, naquela época, ele tinha um line-up que eu já achava demais, e também era muito à frente do tempo, que era com o Turkoglu de armador. Turkoglu, Courtney Lee, Pietrus, Rashard Lewis e Dwight Howard. Era muito legal porque era um quinteto alto e baixo ao mesmo tempo. Era alto se você pensa em quem tá armando o jogo, mas é baixo considerando o que você falou, o ala de força era o Rashard Lewis. Então, e o que fazia desse time ser muito, muito dinâmico, né? De você poder, naquela época não se trocava tanto a marcação como hoje e tal, mas foi engraçado que o Orlando tinha, e naquela posse de bola, eu na época ali, 2009, eu tava com 22 anos ainda, um jovem quase jornalista, e naquela época eu já fiquei puto, primeiro, que como que você põe o Jamir Nelson em quadra quando você tem um line-up bom pra isso, né? E com todas as cagadas do Jamir, ele fazendo... O Jamir Nelson é o jogador que mais me irritou na história. Mais irritou? Mais. E o Turkoglu ele talvez seja o 6º homem dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Os playoffs do Turkoglu naquele ano foram espetaculares. Ele ficou ofuscado. Imagina se ele é campeão. Ele, no jogo contra o Boston, jogo 7, se não me engano, ele faz um triplo-duplo pra fechar. Tem um jogo que é uma bola, acho que é o jogo 2 contra Cleveland, que o LeBron acerta uma das bolas mais famosas da carreira dele e ganha o jogo. Que arremesso do meio da quadra, quase no meio da quadra, de 3, muito, faltando 1 segundo no máximo, ele pega, arremessa e ganha o jogo. Era pro Orlando abrir 2-0 na série. Os 2 primeiros jogos em Cleveland. Não, o Orlando tinha o número daquele Cleveland, com certeza, assim. E um lance do Turkoglu ficou ofuscado, que ele meteu a bola clutch logo antes do LeBron, e ninguém lembra desse lance também. Então... sempre tem os arremessos esquecidos. Mas eu achei que seria legal também se lembrar desse Orlando Magic, porque na época do draft, não só eu pensei nisso, mas tinha gente comentando sobre isso, sobre o Jabari Smith Jr. ter um quezinho também de Rashard Lewis. Isso me assustava demais. Nossa, então, era um medo danado, era o Rashard Lewis 2.0. Eu falei, legal, o Rashard Lewis foi muito importante para aquele time, foi um baita jogador, foi importante nessa mudança de colocar jogadores mais baixos, mas que são arremessadores na posição 4, porém, você vai pegar o Rashard Lewis na primeira posição do draft? Não, o Rashard Tem Lewis, certeza? Mais do que o jogador que ele era, foi a função para qual trouxeram ele, que ele foi trazido para ser o 4. E aquela contratação mesmo já foi um erro, porque o Orlando
Orlando pagou um preço absurdo e não estava competindo com ninguém. Tanto que o salário do Rashard Lewis chegou a ser um dos piores da NBA. Foi um contrato de 6 anos, tipo 130 milhões, que todo mundo falou, o quê? Com quem vocês estavam competindo, né? Para tirar ele do Sonics. Só que era isso, o Rashard Lewis lembra muito, porque é um cara que, beleza, se você achar ele na hora certa, ele pode acertar o arremesso, mas se você estiver contando que ele vai botar a bola embaixo do braço, vai tirar o cara no 1 contra 1, não vai. Ele é um cara que ele recebia a bola e tinha um gatilhaço assim, difícil de marcar, por quê? Porque geralmente tinha um 4 pesado, e naquela época os times jogavam com power forwards. O próprio Lakers, na final, às vezes, tava lá em quadra com Gasol e Bynum, que hoje seria impensável, né? Tanto que funcionou. Às vezes, Gasol, Bynum e Lamar Odom. Lamar Odom era a posição 3 do Lakers. Pra encaixar. E o Lakers funcionava melhor, todo mundo sabia, com o Odom na 4, que também, um cara que, à frente do tempo, né, é um 4 móvel, que arma o jogo, etc e tal. Curiosa essa final, hein? Com 2 times à frente do tempo. Aquela série foi muito legal. Mais pra você. Todo mundo queria ver LeBron e Kobe, é óbvio, por ter um efeito midiático, mas foi uma série bem divertida. Foram jogos muito bons. E é que o que aconteceu foi o que se disse: o placar acabou 4-1. A sensação no final era que não foi tão difícil assim, porque o Lakers era favorito. Então, quando o favorito vai lá e ganha de 4-1, você fala, normal, aconteceu o que tinha que acontecer. Foi sofrido, foi bem sofrido. Os 2 grandes títulos da história do Orlando Magic são, primeiro, evitar a final Kobe e LeBron. O mundo não viu isso por causa do Orlando Magic, então vamos dizer isso. E o segundo é a única derrota do Michael Jordan em playoffs, depois de que ele é campeão a primeira vez, pro resto da vida, pro Orlando Magic. Só o Orlando Magic conseguiu. Eu gosto de, no basquete, torcer pro time menor, que você vê o que são saborear as pequenas valoriza alegrias. As pequenas coisas. Nossa, a série contra o LeBron lá, foi a série de playoff que eu mais curti na vida, assim. Ver o Cavs melhor time, etc e tal, melhor campanha da NBA e o Orlando destruindo, assim, porque essa série não tem nada de sorte. Eles podiam jogar uma série melhor de 50 que ia dar Orlando do mesmo jeito. Não, foi 4-1 pro Orlando Magic, né, essa série? Eu acho que foi, mas... Acho que foi 4-1 e só não foi 4-0 por causa do arremesso do LeBron no jogo 2. O Orlando dominou a série inteira, foi impressionante. Era um time muito legal, e o curioso nem o Orlando sabia o que ele tinha, porque no ano seguinte, eles não sacaram por que eles chegaram na final e quase foram campeões. Essa versatilidade de time, você ter o Turkoglu, que é um armador de 2,8. O que eles fazem no ano seguinte? Deixam o Turkoglu embora porque não querem pagar ele e pegam o Vince Carter para assumir o papel. Acabou o time. Virou um time padrão, virou um time normal. Você começou a depender mais do Jamir Nelson. Nossa, já que o Turkoglu não era mais o criador de jogadas. Não. E o Vince Carter não é criador de jogadas. Não àquela altura da vida. E ele ainda jogou 12 anos depois daquilo.